Escolta armada é retirada. Visita à Maré gera polêmica. Debate sobre segurança pública volta ao Congresso. E uma pergunta divide a internet. A deputada federal Talíria Petroni, do PSOL, Rio de Janeiro, perdeu. Em definitivo, a escolta policial armada da Câmara. Segundo a parlamentar, a decisão de Mota se deu pelo fato dela ter participado entre maio e junho de agendas no Complexo da Maré e em Paciência, no Rio de Janeiro. O gabinete da Talíria informou que as visitas faziam parte de compromissos oficiais. Agora, eu não posso ir à favela encontrar lideranças comunitárias? Foi aí a pergunta da deputada federal Talíria Petroni, Berenice Leite. Antes de te ouvir, Berê, a gente tem aqui a Aniele, que a gente vai fazer um TBTzinho aqui, vamos recordar é viver, a gente tem a imagem da Aniele, tá aí na tela para vocês, ex-ministra Aniele Franco, quando visitou o Complexo da Maré, ali, ó, nossa senhora, a legenda é o corre da ministra. Realmente, eles odeiam a formalidade da língua portuguesa numa maneira bem absurda. Se você não entendeu, esse vídeo ele informa que a deputada Talíria Petroni ela perdeu a escolta armada da Câmara. Ou seja, a Câmara dos Deputados ela cede escolta armadas. Porém, segundo essa reportagem, a decisão teria considerado que essas visitas realizadas em comunidades do Rio de Janeiro, elas foram fundamentais para a deputada ela perder essas escoltas. Ou seja, a Câmara dos Deputados, eles entenderam que se ela pode andar em favela, com todo respeito, se ela pode andar em favela, então ela não precisa de uma escolta armada. Escolta armada geralmente é para quem está sofrendo uma ameaça, para quem está sendo ameaçado. Não é só algo político, é um fato concreto. Se uma pessoa entra e sai de uma favela tranquilamente, então ela não precisa de escolta armada. Mas já aparece uma pergunta importante aqui. A retirada da escolta armada aconteceu apenas por conta dessa visita? Ou existem outros critérios administrativos que também foram considerados? Mas vou falar uma coisa aqui. Seja político de esquerda ou de direita, se existe dinheiro público pagando escolta, o cidadão ele tem o direito de entender exatamente os critérios que justificam esse benefício. A transparência nunca deveria incomodar ninguém, entende? Mas está aí, então, na tela a imagem da Aniele, que agora está isso, a Aniele Franco, agora ela largou, né, ela saiu, ela abdicou da pasta ministerial, porque vai tentar ser deputada, a Aniele Franco. Enquanto isso, nós já temos aí a deputada do PSOL, a Talíria, reclamando aí dessa questão da escolta policial. De acordo com ela, eram encontros com lideranças comunitárias. Eu confesso que quando vi que esse pedido, essa reivindicação pela escolta, para manter a escolta que ela já tinha, logo Talíria Petroni, né, que visitou várias vezes aí o Complexo da Maré, uma comunidade de milicianos também que ela tanto critica, sem necessidade desse tipo de escolta. Então, não dá para entender como uma parlamentar que inclusive defende o desarmamento da população quer andar com escolta armada por aí, né? Aqui ela traz um ponto muito importante. E aqui o debate ele muda. Porque não é mais sobre a decisão administrativa. É sobre uma coerência, sobre discurso e prática. E vou ser sincero, o brasileiro ele percebe rapidamente quando existe uma diferença entre discurso político e a prática. Porque é muito fácil eu vir falar que sou contra o armamento, porém eu quero ter escolta, eu quero andar com segurança onde eu for. Entende a diferença? E se alguém defende determinada política de segurança, naturalmente o eleitor vai comparar isso com as atitudes dessa pessoa. E essa comparação, ela faz parte da política e ela é muito boa, porque é aí que você percebe quem realmente está interessado com a causa.
Nós temos casos aqui de parlamentares que solicitaram, inclusive, a escolta da Polícia Legislativa em virtude de graves ameaças que sofreram por e-mails, né? Foi o caso de Júlia Zanata, deputado Nicolas Ferreira, acredito que Zuco, também do Rio Grande do Sul, também já precisou dessa escolta armada. Vocês devem se lembrar do senador Sérgio Moro também, quando descobriram que estavam armando, né, para tentar tirar a vida dele, logo que ele assumiu o mandato aqui no Congresso Nacional. Enfim, o caso da Thalíria Petroni, inclusive parece que essa foi a justificativa do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi justamente por não ver que havia necessidade ainda dessa escolta, uma vez que ela transita, como eu disse, em comunidades onde o crime organizado comanda sem nenhum tipo de problema, né? Nós temos o caso de outras figuras importantes, o próprio ministro Dino, né? A época quando ele era ministro da Justiça também no Complexo da Maré, isso virou motivo de discussão aqui na Comissão de Segurança Pública, o próprio presidente Lula quando estava em campanha em 2022, então são figuras que parece que são benquistas ali dentro, não dispensam algum tipo de segurança armada. E aqui existe uma comparação, mas vale lembrar que cada pedido de escolta ela costuma ser analisada conforme as circunstâncias específicas. Nem todos os casos eles são iguais. E, na minha opinião, quem recebe proteção paga pelo Estado deveria ter os critérios totalmente públicos. Ou seja, deveria haver uma transparência do governo. Não importa o partido, se é PL, se é PT. O importante é que os dados eles sejam públicos para todos acessarem e saber o porquê foi cedido aquela escolta. Né, pelas lideranças ali dessas comunidades que, volto a frisar, dominadas pelo crime organizado. Então, Thalíria Petroni, mais uma vez na sua incoerência, né? E a gente segue acompanhando. Vamos ver se o Hugo Mota vai manter a sua decisão. Faz sentido. Esse é um dos trechos desse vídeo aqui mais forte, mas aqui é importante separar a crítica política da comprovação de qualquer conduta ilegal. São coisas diferentes. E vou falar uma coisa: quando autoridades visitam comunidades após operação policial, sempre haverá interpretações diferentes. Por quê? Porque alguns enxergam diálogo. Por outro lado, outros enxergam sinal político. Por isso, a comunicação pública ela precisa ser muito objetiva, muito clara. Ela não pode ter nada oculto. Tem um comentário aqui no nosso chat, Fabi, sobre a Thalíria Petroni, falando sobre a defesa dela daqueles pequenos furtos, né? E sim, é essa deputada mesma do PSOL que no período pandêmico propôs que furtos fossem desqualificados como crimes, né? Que passassem ali a menos de acordo dentro do nosso sistema jurídico, porque de acordo com a justificativa da deputada e do projeto, o pai de família roubava para sustentar seus filhos, sustentar sua família. Os índices de violência no Brasil são estratosféricos, né? Eu comentei já nesse jornal aqui, dizendo que a violência ela tem se agravado a cada dia. Eu acredito que o eleitor ele precisa conhecer o texto das propostas. Muitas vezes a manchete ela foca apenas em algo polêmico, mas quando você vai ler o projeto é diferente. Só que nesse ponto eu sou totalmente contra esse projeto de lei. Imagine um projeto de lei que autoriza furtos. Então, uma deputada que prega o desarmamento, que acha que então a escolta armada, homens armados, podem arriscar a própria vida para defendê-la, porque ela quer ir em local que realmente só quem é amigo da rapaziada lá entra, né? Eu acho que é um tanto injusto. Esses homens que usam armas para protegê-la não seria nada conveniente. Então, faz bem aí proibir
que ela use essa escolta armada. Eu poderia sugerir para ela passar numa floricultura, comprar muitas flores, pegar essas flores e fazer o que eles vivem dizendo para todos nós, quando nós somos assaltados, quando somos vítimas de latrocínio, de pequenos furtos, de crimes graves, de sequestro, etc., que eles estão sempre pelos direitos humanos dos bandidos. Eles querem que essa utopia de que, olha, seja o amor, seja leve, né, por conta, tadinhos, é por conta do meio, eles não têm educação, né, mas não é bem assim. A gente sabe que esse apoio, né, o que a gente acabou de ver também quando houve aquela operação no Rio de Janeiro, que estava essa cena icônica de verdade, porque representa exatamente o que a esquerda pensa em relação àqueles que tiram vida de brasileiros inocentes. É como se fosse uma guerra, não é à toa que estes agora são considerados terroristas pelos americanos. Olha, aqui vale muito a gente entrar num debate. Não é eu contra você, você contra mim. É um debate de opiniões. Aqui vale muito você citar a sua opinião, citar o que você pensa sobre a retirada dessa escolta armada. Porque eu vou falar uma coisa: o cidadão comum, ele acorda cedo e vai trabalhar, ele não tem uma escolta armada para proteger. O meu filho, a minha enteada, ele não tem uma escolta armada quando eles vão para a escola e nem quando eles voltam da escola. Assim como o seu pai, o seu filho, o seu avô, eles não têm uma escolta armada. Já os políticos, mesmo recebendo milhares de dinheiro com seus salários, você é a favor ou você é contra a escolta armada para políticos? Porque o cidadão comum, ele não quer saber se a disputa ela é ideológica. Ele quer sair de casa bem e voltar bem. Sair vivo e voltar vivo. Isso é o que importa no fim das contas. A população cobra resultados e quer saber também se uma política pública ela funciona. Qual é a sua opinião sobre isso? Responde aí.